Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para iniciar mais uma escola bíblica online, né? A gente vai usar aqui essa plataforma do YouTube para compartilhar com os queridos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, um pouco da palavra de Deus, né? Uma palavra viva e eficaz, a palavra que transforma o coração do homem. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o discípulo e a sua missão, né? O discípulo e a sua missão como cristão. Qual é a missão do discípulo de Jesus? Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Pensar um pouco sobre a grande comissão, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como missão e cumprimento na nossa vida diária, tá bom? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Mas antes nós vamos orar, tá? Nós vamos orar. Hoje é um dia muito marcante, né? Porque mesmo a gente enfrentando um momento muito difícil na história da humanidade, né? Na verdade, mas a gente vai retomar nossos cultos presenciais, nosso culto presencial do domingo, né? Algumas atividades ainda vão continuar online, nossos momentos de oração na terça e nossa escola bíblica também vai permanecer online, tá? Mas sobre os nossos cultos no domingo à noite, às 18 horas, nós vamos iniciar esses cultos presenciais. E depois, no final, a gente vai dar algumas orientações. A gente também vai circular no dia de hoje algumas informações pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, nosso grupo do WhatsApp da igreja. E qualquer dúvida, as pessoas podem me procurar, tá? Pode também entrar em contato com nossas redes sociais aí, mandar mensagem inbox que a gente vai tirar dúvidas, tá bem? Vamos lá. Nós vamos pensar hoje um pouco sobre esse assunto, mas vamos orar pedindo a Deus que nos dê discernimento, né, para falar sobre isso, que é um assunto tão importante. Jesus deixou isso como missão para a igreja e é muito importante falar sobre isso, né? É uma grande responsabilidade falar sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por nossas vidas, por teu cuidado, agradecer pela tua soberania, pelo teu poder. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, nos abençoe nas nossas atividades, abençoe esse momento de escola bíblica, que possamos nutrir aprendizados valorosos da tua palavra, lições, princípios da tua palavra para o nosso coração. Nos instrui, nos ensina, nos fala nessa manhã. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria então falar um pouco. Eu acho que eu até preguei na igreja, a gente falou muito sobre igreja multiplicadora, né? Na igreja de Areis, e aí eu falei muito sobre isso, sobre a grande comissão, né? Sobre o nosso chamado, sobre o papel do discípulo, sobre os princípios que envolvem a vida cristã, a ideia de voltar a ser igreja, né? E de fato a gente precisa voltar a ser igreja, né? E precisamos, como discípulos de Jesus, a entender qual é a nossa missão, né? É uma missão que, de certa forma, está inacabada, né? Nós precisamos continuar fazendo, cumprindo com nossa missão. E nesse período de pandemia, eu posso até considerar que a igreja precisa, vamos dizer, ser revitalizada, voltar à sua missão, porque as igrejas fecharam. Aqueles que estavam na igreja que eram religiosos, infelizmente, caíram em si, né? Ou felizmente caíram em si. Alguns caíram em si, outros se debandaram, se afastaram, né? Mas depois dessa pandemia, a gente consegue fazer uma grande reflexão de quem, de fato, é servo do Senhor, discípulo do Senhor, ou é meramente religioso. E quando nós somos discípulos de Jesus verdadeiramente, por mais que os templos estejam fechados, nós entendemos nossa missão, nós entendemos a importância da oração, nós entendemos a importância da evangelização discipuladora, da compaixão e graça. Nessa pandemia as pessoas se abriram para ter mais compaixão pelas pessoas, mas a igreja já prega isso há muito tempo, né? Jesus já ensinava sobre isso há muito tempo, sobre a necessidade de termos essa empatia, essa compaixão, né? De discipularmos as pessoas, de darmos de fato às pessoas respostas que elas precisam para verdadeiramente serem plenas e realizadas. Então só o evangelho faz isso. Então nossa missão ela caminha muito nessa direção, né? De fato de trazer ao mundo respostas, importantes respostas, tá? Vamos falar um pouco então sobre essa grande comissão, né? Essa grande comissão estabelecida por Jesus, tá? O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 17 ao 20, diz o seguinte. Em Mateus capítulo 28, nós vamos ver, de fato, o Senhor Jesus nos orientando acerca
da grande comissão, né, acerca da nossa missão, tá? E nós vamos ler esse texto agora, tá? Abra aí Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Diz assim, ó: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso foi o que o Senhor Jesus orientou aos discípulos, tá? Quando a gente passa a ler esse texto, a gente começa a refletir sobre algumas coisas interessantes. Primeira coisa é entender, eu queria fazer essa introdução falando sobre isso, é que Cristo ele usou a igreja como seu principal método para cumprir aquele projeto de Deus de resgate da humanidade. Isso vai começar com os discípulos e isso se propaga até os nossos dias, né? Cristo nos deu essa missão. Então, o método de Cristo para que as pessoas sejam alcançadas, para que o plano de Deus se cumpra, é a igreja. Nós somos o método de Cristo. Por isso, precisamos ser muito responsáveis, muito zelosos pela obra de Deus, por nosso papel como cristão, pela função da igreja. Precisamos tratar com muito zelo, porque o Senhor nos confiou edificar a sua noiva, o Senhor nos confiou proclamar a sua palavra, sermos de fato atalaias, proclamadores do Senhor nesse tempo. Então é muita responsabilidade, né? Então a igreja, que somos nós, somos o método de Deus para alcançar as pessoas. Ele mandou os discípulos cumprirem isso e isso se estende até nós, até hoje. E o tempo de agir, o tempo da ação, desse alcance, da proclamação, do fazer discípulos, que é muito além da proclamação, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, o tempo de agir é agora, o tempo é o hoje, tá? Todos os 4 evangelistas deram ênfase à grande comissão, né? E Lucas vai repetir sobre isso no livro de Atos. As últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes e urgentes, né? Então essas foram as últimas palavras de Cristo, portanto vão, né? Vão, né? Façam discípulos. Então é agora, o momento é esse, vão, não parem, não hesitem, né? Não cessem, vão e façam discípulos, portanto ide, né? A grande comissão também envolve toda a igreja, né? Todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, todos nós somos chamados a cumprir a grande comissão. Jesus nos chamou a mim, chamou a você, tá? Uma coisa que chama muita atenção nesse texto, e eu quero falar como primeira ênfase que eu vou dar aqui nesse estudo, é sobre como Cristo se apresenta antes de estabelecer a grande comissão, né? Porque assim, ele deixou de fato uma missão para nós. Mas o que é sensacional, o que eu acho sensacional nesse texto, Jesus se aproxima dos discípulos e diz o seguinte: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E no final, no versículo 20, quando ele deixa claro qual é a missão dos discípulos, ele diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que eu aprendo com isso? É que ele nos dá uma missão, mas ele nos faz questão de que entendamos que é ele que provém o poder, é dele que provém o poder, e é dele também que temos a fonte para buscarmos nas lutas diárias, buscarmos esse socorro, né? Ele diz para os discípulos que estaria com eles todos os dias, e isso é um refrigério para a nossa alma, a compreensão que o Senhor vai manter um relacionamento conosco. Então, tanto a ideia do poder como a ideia do relacionamento, da vivência com o Senhor, nos faz perceber a competência desse que nos comissiona, né? Essa competência que além dele prover o poder, dele provém o poder, é dele que provém tudo isso, ele ao mesmo tempo também faz questão de nos mostrar que está disposto, né, a todo tempo a manter um relacionamento conosco. Então, a competência do comissionador, no versículo 18, mostra que Jesus tem toda a autoridade, que ele tem todo o poder, certo? Essa declaração mostra que quem dá a ordem tem autoridade e competência para fazer, né? E aí isso tem duas implicações muito interessantes que eu já falei em alguns sermões. Primeiro,
É condição básica de êxito sabermos que o nosso Deus é o maior. E esta certeza inabalável que nos dará as condições de enfrentar o inimigo e as circunstâncias adversas sem temer e sem vacilar. Nós temos que ter a compreensão de fato desse poder. Que por mais que tenhamos dificuldades diárias, lutas diárias, mas o nosso Deus é maior. Né? Ele é maior que qualquer circunstância, ele é maior de qualquer opressão que enfrentamos, ele é maior que qualquer coisa. Então isso nos dá uma certeza inabalável que temos condições de enfrentar qualquer circunstância. E uma segunda implicação que isso traz também é que qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Ao proferir a ordem, Jesus quer ser obedecido de forma clara, completa e urgente. Então, uma das implicações é aquele que tem maior autoridade no universo, aquele que é soberano, aquele que é Senhor, aquele que é Senhor de todas as coisas, que dele provém todas as coisas, ele exige de nós, de fato, que obedeçamos de ordem muito clara, de forma muito clara, completa e urgente. Porque, percebam bem, se a gente entende que dele tem todo o poder, é dele toda a autoridade, que ele tem poder para fazer o que quiser, isso exige total respeito e atenção nossa à ordem dele, né? O problema é que as pessoas olham para o Evangelho e não percebem o grau de complexidade, o grau de responsabilidade das palavras de Jesus, que isso vem até nós e que precisamos cumpri-la fielmente. Né? O chamado de Jesus para a nossa vida requer comprometimento nosso, porque ele é a máxima autoridade do universo, então temos que obedecer de forma muito clara, completa e urgente a missão que o Senhor deixou para nós. Tá? Ele deixou isso muito claro. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, provém de mim todo o poder. Então vocês precisam entender isso e ter uma certa responsabilidade com isso. Qual é o cerne da grande comissão? Né? Qual é o fundamento da grande comissão? Todos os verbos aqui estão no gerúndio, né? Mas fazer discípulos é uma ordem. Jesus não mandou a gente fazer outras coisas. Jesus não mandou a gente fazer pessoas que fãs. Jesus não mandou a gente fazer admiradores. Jesus não mandou a gente apenas evangelizar e ganhar algumas almas e abandoná-los depois. Até eu digo que a grande comissão não é só evangelizar, né? Eu disse até de maneira muito, vamos dizer assim, polêmica, né? Que Jesus não chamou a gente para evangelizar simplesmente. O evangelismo faz parte desse processo, né? Mas Jesus nos chamou para fazer discípulos, né? Isso é muito mais completo, muito mais profundo, né? Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas, não. Ele quer pessoas maduras, convertidas. Um discípulo é um seguidor de Jesus. Então isso implica fazer do reino de Deus o seu tesouro. Isso implica renunciar tudo por amor a Jesus e isso significa guardar as palavras de Jesus. Então Jesus ele nos manda a fazer discípulos e fazer discípulos requer que a pessoa de fato renuncie tudo por amor a Cristo, guarde as palavras de Jesus e faça do reino de Deus o seu maior tesouro. Então Jesus não mandou a gente fazer discípulos simplesmente para ganhar admiradores, para encher as igrejas. Não, Jesus nos chamou para fazer discípulos para pessoas se converterem verdadeiramente e ter Jesus como Senhor de suas vidas, tá? Hoje temos muita adesão ao Evangelho, muita gente que se converte, até virou modismo ser cristão, mas existe pouca conversão, né? Poucas pessoas se convertem verdadeiramente. Temos grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e vazias de pessoas cheias de Deus, né? Para as pessoas que são vazias de Deus e muitas igrejas que são cheias, né? Cheias mesmo, de pessoas que estão vazias de Deus. Temos grandes multidões que buscam bênçãos, mas não a Deus. São religiosos, mas não discípulos de Cristo. E essa pandemia, de repente, ela traz para nós uma reflexão muito séria sobre isso, né? Será que quando as igrejas fecharam as portas, né, os templos, como ficou a situação de muitos cristãos? Aquilo estagnou a sua vida espiritual porque era meramente religioso, frequentava cultos? Ou ele conseguiu manter uma vida de devoção pessoal, de relacionamento com Deus? Então isso é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Se somos convertidos, não precisamos de grandes ajuntamentos. Se somos convertidos, somos discípulos do Senhor e mantemos um relacionamento com Ele. No versículo 19, a gente percebe o alcance da grande comissão, né? O texto manda a gente fazer discípulo de todas as nações, né? E fazer discípulos de todas as nações, o contexto aí de nações é etnias. Onde houver um povo com sua língua, cultura, raça, etnia, ali o evangelho deve chegar.
Ali Deus comprou com o sangue de Cristo aqueles que devem ser chamados e discipulados. Por isso que a igreja precisa ser missionária, a igreja deve ser missionária, porque Jesus nos mandou a gente fazer discípulos de todas as nações. É muito estranho, por mais que nós, como igreja, não tenhamos capacidade de ir aos confins da terra, mas nós temos meios de participar desse processo de alcance, de evangelização. Hoje nós temos, por exemplo, na Convenção Batista, agências missionárias, tanto aqui em nossa região, como a nível nacional, como a nível mundial. Então, quando a gente pensa, de fato, na grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, nós podemos estar participando disso através de nossas organizações missionárias. A igreja precisa amar missões, a igreja precisa estar envolvida em missões. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo, pulsa por missões, porque Ele nos deixou essa missão de fazer discípulos de todas as nações. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Apocalipse 5,9 diz que Deus comprou com o seu sangue dos seus filhos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus nos chama. E quando uma igreja ela não se envolve em campanhas missionárias, ela dificilmente ela vai crescer, dificilmente ela vai evangelizar seu próprio bairro. Porque quando nós não temos esse sentimento, esse envolvimento, esse ardor pela obra missionária, dificilmente a gente vai evangelizar a nossa rua, dificilmente. Tem igrejas que usam isso como argumento, né? A gente vai fazer campanha missionária aqui não, nem missões mundiais, nem missões nacionais, porque nós vamos focar aqui em nossa cidade. Será? Será que em uma igreja que a gente não fala, que a gente não se envolve, que a gente não faz arder no coração da igreja o sentimento, a visão, a missão de fazer missões, será que ela se preocupa com o vizinho realmente? Será? Com certeza não. Nós temos que ler Atos 1,8, né? O Senhor Jesus disse, ao descer sobre vós o Espírito de Deus, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? E como a gente vai cumprir essa ordem do Senhor? A gente vai cumprir sendo parceiros, cooperando com o avanço, cooperando com o crescimento. Nós deveríamos louvar a Deus e agradecer pelas instituições que nós temos, pelas organizações que cooperam com missões, pela nossa convenção. Então temos que ter sempre essa mentalidade. Cooperar, avançar, missões, crescer, isso arde no coração de Deus e eu tenho plena certeza disso. Quais são as implicações da grande comissão? Primeira, a grande comissão ela envolve a integração de novos convertidos. A igreja é importante, mas não existe crente isolado, fora do corpo, não existe ovelha fora do rebanho. A igreja foi instituída pelo Senhor e os novos crentes devem ser integrados a ela pelo batismo. O Senhor Jesus diz, olha, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, né? E o batismo simboliza também isso, a questão da integração da pessoa ao corpo de Cristo, né? Ela vai publicar para o mundo que ela é nova criatura, ela está sendo integrada ao convívio da igreja. Então isso envolve integração, isso é uma das primeiras implicações da grande comissão. Nós vamos anunciar, nós vamos ir às pessoas, né? Vamos chamar as pessoas, vamos proclamar e vamos integrá-la no convívio, na comunidade. Nós vamos fazer isso, tá? Então essa é uma das primeiras implicações da grande comissão. A grande comissão também envolve ensino aos novos convertidos. O Senhor Jesus disse isso, né? Vocês vão fazer discípulos, né? Batizando e ensinando a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Há três coisas que temos que destacar sobre esse ensino aos novos convertidos. Primeiro, ensinar o que Jesus mandou. Não se trata de axiologia, modismo, tradições, achismo, legalismo. Paulo disse que devemos anunciar todos os desígnios de Deus. Temos que ensinar o que Jesus mandou ensinar, o que o Evangelho, o que a palavra. Por isso que aqueles que alimentam muito a sua vida, daquilo que vê muito na internet, do que se lê muito em livros qualquer, às vezes desfoca muito do que Jesus mandou. Jesus nos mandou ensinar e viver o que Ele nos orienta, o que Ele fala, o que Sua palavra diz, certo? Nós temos que ensinar todas as coisas. Nós temos que ensinar não apenas as agradáveis, devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra. Dar não apenas o leite, mas também o alimento sólido, né? Temos que ensinar a palavra, a verdade de Deus. Temos que ensinar a guardar, o texto diz isso, né? Ensinar não apenas guardar na cabeça, mas a obedecer. Quando o Senhor Jesus diz isso, ensinar a guardar, é fazer com que o discípulo ele obedeça, né?
Hoje há pessoas que querem conhecer, mas não querem obedecer. Há pessoas que quer apenas ouvir, achar bonito, é um modismo e tal, mas não querem obedecer. A palavra diz que vós sois os meus discípulos se fazer o que eu vos mando. O Senhor Jesus orientou dessa forma. Quais são os motivos para cumprir a grande comissão? Por que temos que cumprir e o que motiva a cada um de nós a isso? Primeiro, o poder de Jesus é à nossa disposição. Jesus falou no versículo 18 que todo poder é dado por ele. Só Jesus tem poder e autoridade. O poder do diabo foi tirado na cruz, só Jesus tem poder. Né? Toda a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição, e Paulo fala até isso em Efésios capítulo 1, versículo 19. Jesus nos deixa todo o seu poder à nossa disposição para podermos proclamar, anunciar. E o poder está em testemunhar isso para as pessoas. Tá? No versículo 20, quando o Senhor Jesus disse toda a nossa função como discípulo de anunciar, de batizar, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, um outro motivo que nos faz a pensar sobre a grande comissão, além do poder de Jesus, é a presença de Jesus. Né? A presença de Jesus nos mostra que ela é contínua em todo lugar, ela nunca nos desampara, ela nunca nos deixa, ela é como a sombra à nossa direita, ele é o vigia e não dormita nem dorme, né? Não há situação em que a sua presença não esteja conosco. Então, a presença de Jesus é a nossa maior garantia de que ele está disposto a nos ajudar a vencer e a cumprir com nossa missão. Uma terceira coisa também que é muito importante de motivação para nós cumprirmos a grande comissão é a questão da ordem de Jesus. Se o Rei soberano do universo deu uma ordem, cabe a cada um de nós obedecer. Cabe a cada um de nós a cumprir. Cabe a cada um de nós obedecer à voz do Senhor. Tá? E a pergunta que vem é, você tem feito discípulos? Você tem cumprido com sua missão? Você tem buscado os perdidos? O seu coração arde pela obra missionária? Você entende que você precisa fazer algo mais? Você tem sido o ministro da reconciliação, levado os quebrados, os perdidos a se reconciliarem com Deus? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem ganhado pessoas para Cristo? Você tem feito alguma coisa para alcançar as pessoas? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso papel, a cumprir a grande comissão, a fazer discípulos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo, por essa palavra tão maravilhosa no nosso coração, sobre o nosso papel, nossa missão, né? Fazer discípulos, cumprir o nosso chamado. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por nossas vidas, pela tua palavra, pela instrução do Senhor no nosso coração. Agradecer porque o Senhor tem falado no nosso coração de maneira tão profunda, Pai, como que nós temos que nos atentar à nossa missão, nos atentar ao chamado do Senhor, nos atentar ao nosso papel de fazer discípulos. Então nos ensina, nos instrui, nos dá cada dia condições para testemunharmos do Senhor. Nos abençoa, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Só quero lembrar aos queridos que nós vamos estar retornando nossos cultos, né? Os cultos de domingo à noite. Vamos seguir todos os parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes, né? Uso de máscara, distanciamento, uso de álcool em gel, né? Álcool 70, né? Para higienização. E claro, a recomendação que fica é pessoas que são do grupo de risco. Por enquanto também a gente não vai permitir crianças, porque nós não temos estrutura física, né? Para vamos dizer assim, ter todo mundo participando. A gente vai receber em média 20 a 23 ou 24 pessoas no nosso culto. A gente não consegue receber mais do que isso, tá? A gente até pensou em fazer 2 cultos, algo do tipo, mas a gente pensando na demanda de pessoas pela idade e tal, a gente entende que é esse número mais ou menos que vai realmente, tá? Então, conto com a presença dos irmãos, tá? Dos amigos que queiram ir também, se sintam convidados. Se você não é no grupo de risco, se você também não está com nenhum sintoma de enfermidade, sinta-se convidado a participar. Infelizmente, né, estamos passando por isso e temos que estabelecer esses critérios, tá bom? Deus abençoe a todos. Se quiserem também fazer qualquer pergunta,
me procurem, tá? Que estou à disposição dos queridos. Um grande abraço.